Boa tarde, pessoal. Eu sou Marina, sou dupla da Laisa nessa pesquisa. Peço desculpa por não estar aí podendo apresentar, porque eu estou internada e por isso eu estou enviando minha apresentação para vocês poderem assistir um pouquinho sobre a nossa pesquisa. Então, o título da nossa pesquisa é Idosos convivendo com a doença renal crônica, entre ditos e não ditos. A gente teve fomento da PIBIC, Bolsa CEP, e a nossa professora orientadora é a professora Ruth. Então, pela primeira vez na história, a maioria das pessoas pode esperar viver além dos 60 anos. Como vocês devem saber, o envelhecimento é um fenômeno mundial. Isso vem acontecendo em todo o mundo, não é uma coisa só do Brasil. E associado a isso, a gente tem uma coisa que chama transição epidemiológica. As altas taxas de natalidade e de mortalidade, junto com as baixas taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade, e o aumento de sobrevida, tem feito uma balança na questão de doença. Se antes a gente tinha muitas pessoas morrendo por doenças transmissíveis, hoje a gente tem muitas pessoas morrendo por doenças não transmissíveis e de causas externas. Só que a grande questão é que essas doenças não transmissíveis, elas demoram. Então, se eu tenho uma doença não transmissível, eu não morro tão rápido quanto a transmissível que eu tinha antes. Eu tenho uma sobrevida maior, eu vivo mais tempo doente e demoro para morrer. Então, essa morbimortalidade dos grupos mais jovens para o grupo dos idosos, ou seja, esse deslocamento das doenças transmissíveis para doenças não transmissíveis, a maior parte dela é acometida no grupo dos idosos. Então, a gente tem mais idosos do que os jovens e adultos e crianças, com mais morbimortalidade, ou seja, mais doente crônico do que pegando uma doença transmissível e morrendo logo. E daí essas situações que antes eram de mortalidade viram situações de morbidade. Isso para o sistema público é um grande problema, não só por uma questão de qualidade de vida desses sujeitos, né, e de manutenção de qualidade de vida, mas por conta de gastos públicos. Se antes a pessoa morria, hoje você tem que ter um tratamento, anos e anos aí para cuidar de uma doença que é crônica. Então, aqui a gente tem um pouquinho das doenças infectos contagiosas, que era o que a gente tinha antes como causa das mortes, né? E o que a gente tinha antes? Prevenção, promoção, campanha de vacinação. E agora com as doenças crônicas não transmissíveis, né, com esse aumento dessas DCNTs, a gente tem que ter ações educativas, mudanças de estilo de vida e políticas públicas. Nesse gráfico, Brasil, mortalidade proporcional do grupo de causas definidas, 1930 a 2004, a gente vê justamente essa mudança. Ou seja, na parte vinho, as doenças infectos contagiosas, né, infecciosas e parasitosas, elas eram bem altas, era cerca de 40%, e hoje elas estão aí um pouquinho menos aí de 10%. Enquanto que doenças de causas externas, que é o roxo, é o primeiro, elas aumentam, né? O verde se mantém, que é de aparelho respiratório, o amarelo de aparelho circulatório também aumenta, e o laranja de neoplasia também aumenta. Então, é só para mostrar realmente isso, essa mudança de doenças infecto-contagiosas para doenças não transmissíveis. Quais são os efeitos colaterais dessa mudança? Primeiro, o desafio para o sistema público de saúde, né? Porque aumenta o número de doenças que tem maior prevalência na velhice. A gente tem mais velho com mais doenças e que tende a desenvolver doenças crônicas, e isso acaba levando o sujeito à dependência. Daí tem toda a questão da fragilidade, a questão da dependência na velhice, como a gente tem muitas pesquisas mostrando. E
Se antes um processo agudo levava o sujeito à morte, hoje essa doença crônica ela é degenerativa e de longa duração. Então ela vai durar anos e você vai ter um sujeito doente por anos. Então a qualidade de vida que você vai ter que oferecer para ele, o tratamento, não é uma coisa a curto prazo, mas é uma coisa a longo prazo. Então uma coisa que você tem que pensar realmente a longo prazo. E é isso, é necessário aumentar as políticas públicas de saúde aos idosos, porque a gente tem mais doenças impactando a qualidade de vida deles, vistos que são doenças crônicas e não mais processos agudos que levam direto à morte. Nesse trabalho em específico, uma das doenças crônicas não transmissíveis é a doença crônica renal. Então, nesse trabalho em específico, a gente focou na doença crônica renal e a gente fez lá no Hospital do Rim, aqui em São Paulo. E a doença crônica renal é isso, é uma lesão renal, uma perda progressiva e reversível da função dos rins. Tem tido um aumento na prevalência desse tipo de lesão nos rins na população idosa e também se justifica pelo aumento de número de pessoas com hipertensão e diabetes, que são duas causas de problemas renais. No mundo, as doenças do rim são responsáveis por aproximadamente 850 milhões de mortes anuais e a incidência dela aumenta em torno de 8% ao ano. No Brasil, a prevalência de paciente em tratamento de doença do rim aumentou em 150% em uma década, passou de 24 mil para 60 mil, e ela é considerada um problema de saúde mundial e de saúde pública. A metodologia da pesquisa, o que a gente fez? Como é que foi feito? Então, a gente pegou 4 pacientes idosos do ambulatório de pós-transplante do Hospital do Rim, que já tinham sido transplantados e que estavam em acompanhamento médico, e que estavam no ambulatório para alguma consulta de retorno no dia que a gente foi lá fazer as entrevistas. O procedimento de coleta, a gente fez uma entrevista semi-estruturada, uma narrativa de adoecimento, e o procedimento de análise de dados, a gente transcreveu essas entrevistas, né? Essas entrevistas foram gravadas, transcritas, foram feitas as revisões e após a análise das falas, a gente dividiu em 4 eixos temáticos. Causalidade da doença, né? Como o sujeito atribui ao porquê ele ficou doente, diagnóstico da doença, se ele aceitou o diagnóstico ou não, se ele se considera doente ou não, itinerário terapêutico, no sentido de que redes ele aciona, né, para se manter, e convívio com a doença, como é que isso se dá na vida dele hoje. A partir disso, a gente faz uma reflexão para entender um pouco sobre como o sujeito entende o seu processo de adoecimento, tratamento e adesão a tratamento principalmente. Os resultados são esses aqui. Então, os 4 sujeitos são Carlos, Otávio, Samantha e Ana. Na causalidade, a gente vê que o Carlos atribui a causa como uma causa espiritual. Primeiro ele fala que é um castigo de Deus, depois ele atribui a um erro médico e ele termina dizendo que Deus sabe o que faz. O Otávio diz que não sabe, mas o médico diz que é pela diabetes e ele acredita no médico. A Samantha fala que é por uma questão de trabalho, falta de informação, uma imaturidade, uma hereditariedade. E a Ana fala que o médico disse que é pela diabetes, tem uma questão de depressão, uma ingestão exagerada de medicamentos e que ela acredita que é por isso. O diagnóstico, todos têm o diagnóstico configurado, ou seja, todos consideram que realmente tem um problema no rim. Isso é importante porque a gente tem pesquisa que mostra que as pessoas que não têm esse diagnóstico configurado, a adesão ao tratamento é baixa. Então, quando o diagnóstico se configura, a adesão ao tratamento tende a melhorar. E aqui nos 4 sujeitos tem esse diagnóstico configurado. 3 chamam o problema de saúde, nomeiam o problema de saúde de doença do rim, enquanto o Carlos chama de negocinho dos rins. Então, quando ele vai falar para alguém sobre o que ele tem, ele fala, eu tenho uns negocinhos no rins. O itinerário terapêutico são as redes acionadas, né, de apoio a esse momento.
O Carlos conta com a equipe de saúde, o serviço de saúde, a equipe profissional, a esposa, filhas e amigos. Ele é de religião católica, conta com a religião também. O Otávio também cita o médico do posto de saúde, irmã e esposa, uma vizinha que é uma amiga, tem uma religião espírita que também aparece bastante, e um benzedeiro. A Samantha fala muito de um ex-patrão, de família e amigos. Tem a religião também que aparece, que é evangélica, e ela fala sobre pescar, como isso, né, ajuda. E a Ana fala sobre um serviço de saúde de equipe, da filha e da terapia. Nos 4 sujeitos, o que a gente vê é que todos citam o Sistema Único de Saúde, né? Todos falam do posto de saúde mais perto de casa, ou daquela equipe profissional que está acompanhando mais de perto o caso. No convívio com a doença, eles falam das idas e vindas a São Paulo, como isso muda um pouco, né? Porque no ambulatório do Hospital do Rim, eles têm que vir constantemente, então isso aparece em 3 sujeitos, no Carlos, no Otávio e na Samantha. O Carlos fala que a vida mudou para melhor, ele tem gratidão pela vida, porque ele aproveita mais os momentos, que ele aderiu sim ao tratamento e que segue as recomendações, que ele não pode fazer o que fazia mais antes, mas que ele teve essas mudanças de hábitos alimentares e tá tudo bem. O Otávio fala também da ida a São Paulo, da mudança de hábito alimentar que ele teve que fazer, que ele aderiu sim ao tratamento e às recomendações médicas, mas que ele não pôde mais trabalhar e que ele não pôde mais fazer o que fazia antes. Isso também aparece, né? Que também no Carlos aparecia. Eu fazia alguma coisa antes e agora eu não posso fazer mais. A Samantha também fala das idas a São Paulo, que são frequentes. Ela fala que a vida não mudou, porém ela se sente mais fraca e doente, mas ela aderiu ao tratamento e às recomendações. Ela também fala que não pode fazer o que fazia antes, e ela fala que tem a inserção dos remédios e que isso é uma coisa nova e um pouco difícil. A Ana fala que no começo, né, teve a não aceitação da doença, mas que ela faz o tratamento e cumpre as recomendações médicas. Ela não pode mais trabalhar e não pode mais fazer o que fazia antes. Então a gente vê que nos 4 sujeitos, o não fazer o que podia fazer antes é uma coisa presente, seguir as recomendações médicas e a adesão ao tratamento também aparece presente, que era uma queixa, né? O sujeito adere ou não ao tratamento? Bom, aqui os 4 casos que a gente pegou, o sujeito adere ao tratamento e traz isso como uma questão do convívio com a doença, como uma coisa que mudou depois do diagnóstico. Bom, nas considerações finais, a gente tem que a doença renal crônica, né, e a evolução dela tem um custo pessoal, familiar e social. A gente vê toda a rede mobilizada, não só da pessoa adoecida, mas da família, dos amigos, da rede de apoio que ela constrói. A gente também fala em melhorar a adesão e dos futuros e dos atuais receptores, né, daqueles que fizeram os transplantes, é fundamental, não só para melhorar a qualidade de vida desse grupo de pessoas, mas para evitar mortalidade desnecessária. E que acredita-se que em um projeto futuro, numa pesquisa nova, considerando o anseio e a perspectiva dessas pessoas, dos pacientes, né, do ambulatório, é possível a gente pensar em estratégias para melhorar a adesão ao tratamento, bem como fazer um programa informativo ou um manual para melhorar a adesão ao tratamento dos pacientes e formação dos funcionários em relação a isso. Daí a gente tem algumas referências do que a gente usou e os nossos contatos. É isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a Laisa tá aí para tirar. A gente tem mais 5 minutinhos. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau.